Bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio teremos a oportunidade de falar sobre o mercado de data center aqui no Brasil, na verdade o mercado de multi-cloud aqui no Brasil, entender como ofertas variadas fazem sentido para as soluções de negócio, dos clientes e do mercado. Melhor ainda, entender de quem já faz isso, esse multi-cloud muito antes de ser cloud. Tá curioso? Pois é, a gente vai conversar hoje com Mauro Souza, gerente-geral de TI da Edgewall. Mauro, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Bom dia, Vinícius. Um grande prazer poder participar e compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem feito até então. Eu estou no grupo aqui desde 2010, Legal. agora chegando aí no 15º período aqui no grupo, que hoje é a Edgewall, e é uma empresa eh, muito focada em tecnologia. A gente comenta que nós somos nerds, né? Nós somos apaixonados por tecnologia. Então, o Todos que a gente somos. faz com prazer, todos somos, todos somos. E nesses 15 anos eu passei por diversas áreas de operação, desde a camada de entrega até a camada de coordenação, gerência, e atualmente, como gerente geral de TI aqui, eu assumi algumas roles como head também no estúdio de virtualization, que é onde nós tratamos também a nossa cloud própria, tratamos os modelos de cloud híbrida e edge computing, outras coisas bastante legais que vem integrando aí no nosso grupo. Mauro, é muita coisa e tem que ser nerd mesmo para gostar dessa extraquitana toda, porque é engraçado, enquanto cidadão, enquanto consumidor, a marca UOL, ela é extremamente presente, obviamente vou dizer, enquanto usuário, o portal UOL é uma marca que sempre esteve na sociedade, nos trazendo informação, nos mantendo atualizado. Edgewall, ele é um braço super interessante porque ele traz uma visão disso tudo que você falou, desse conjunto de tecnologias que vem se possibilitando, e você já traz a inovação muito antes desses nomes estarem um pouco mais modernizados, né? A gente já tem um atendimento mais automatizado, aí hoje a gente fala de um chatbot, a gente já tem a computação em nuvem, já tinha lá o host de data center. Na sua visão, Mauro, já com quase 15 anos dentro de casa, essa transformação para o mercado, é importante que o mercado entenda que o UOL ele agrega valor muito antes de ter um nome oficialmente instituído. Faz sentido essa linha de raciocínio aqui? Faz total sentido. Não teve um momento na evolução da tecnologia que não houvesse alguma relação com o UOL, desde a época dos discadores, poxa, o UOL, o portal UOL. Hoje não tem um teste de TI, e é muito comum a gente comentar isso, que a pessoa, pô, deixa eu ver se está funcionando aqui, deixa eu testar se eu alcanço o UOL. Então, o UOL, intrinsecamente, ele está espalhado no nosso país aí de uma maneira muito consolidada. É muito natural falar do UOL hoje em dia, e a Edgewall, como esse braço de tecnologia, oferecendo serviços de TI para outras empresas, ele vem também trazendo o mesmo approach e buscando aí esse posicionamento e ser tão conhecido quanto o portal. Por que não? Com certeza, com certeza. Agora, Mauro, o desafio é justamente enxergar o mercado Brasil, né, entender como a dinâmica brasileira das empresas, dos negócios funcionam e desenvolver soluções sobre medida. Como é que é o seu papel hoje dentro do Edgewall para poder enxergar esse mercado, customizar as soluções e realmente trazer algo que faça sentido para o empreendedor brasileiro? Perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é o momento e a necessidade desse consumidor. O consumidor, que em algum momento ele tinha um dinheiro de investimento de maneira antecipada, e ele fala: "Pô, eu tenho aqui um budget, uma verba", cria lá o ambiente, depois a gente operacionaliza ou cria um rendimento em cima dele. Isso não é bem mais uma verdade, né. Hoje a gente precisa entender que o cliente ele precisa de agilidade, ele precisa de uma solução robusta, confiável, segura, mas muitas vezes ele vai precisar fazer isso já eh, crescendo em conjunto com o negócio dele. Ele não Ok. consegue muitas vezes fazer um investimento em advance. Então, essa agilidade em poder entregar, em garantir o time to market desse cliente, associado com a proteção do investimento dele, é bem importante. Esse time to market que você falou, de fato, é o que muito divide hoje as empresas em conseguir chegar no fim do mês e lançar um novo produto, ter
ou até mesmo reconfigurar o seu produto, seus serviços para poder atender a dinâmica do mercado. A gente tem visto aí o mercado ele mudando rapidamente em diversas frentes. Um pouquinho menos de 2 anos, a gente nem sequer falava de inteligência artificial generativa, né? Agora se fala como se fosse um assunto que já se falava há 30 décadas, mas não é tão bem assim. A gente consome a tecnologia muito rápida. Está bem atento à necessidade do cliente para mudar essas configurações, esses parâmetros desse serviço, faz diferença entre uma cloud, vamos lá, uma cloud mais tradicional, onde eu tenho um catálogo de serviço bem mais estandarizado, bem mais padrão, e vocês olhando detalhe a detalhe, customizando na medida do possível, na medida certa, faz diferença no atendimento ao cliente? O cliente sente um atendimento diferenciado? Isso é essencial, Vinícius. Se a gente não conseguir, ter essa empatia e nos colocarmos no lugar do cliente, a gente não consegue ser convincente, a gente não consegue entregar algo de qualidade. Isso parece meio genérico, mas aqui dando um exemplo, o cliente às vezes, ele tem uma necessidade de criar uma solução que ela se torna gigante em algum momento, né, tem uma expectativa muito grande, mas ele precisa conseguir iniciar pequenininho, mas com uma arquitetura que seja escalável, à medida que ele crescendo, isso não vai ser um ofensor, mais para frente para ser um transtorno e ter que remontar a arquitetura de tecnologia dele. Então, e isso é um dos exemplos. Falando em tecnologias emergentes, o cliente está criando muitas vezes uma solução fora do nosso eixo principal de computação, aqui o eixo Rio-São Paulo, por exemplo, aqui na região sudeste, está numa região mais afastada, mas ele precisa sim ter uma arquitetura de cloud semelhante a uma cloud pública ou uma cloud privativa e precisa de um parceiro para conseguir construir e entregar isso com qualidade, escalabilidade e como até o tema aqui das nuvens híbridas, com condições de integrar de maneira muito eficiente com uma solução de nuvem pública ou uma segunda solução de nuvem privativa. Engraçado porque hoje você fala com. A gente ouve esse tema e você falando com bastante naturalidade. Lá no iníciozinho da computação em nuvem, ainda era um conceito muito separado, né? Uma nuvem A não fala com a nuvem B, e assim sucessivamente. E as coisas não estão conectadas. E a gente sabe que o mercado e o mundo não é assim, não é esses grandes silos. É tudo uma grande convergência. E a convergência de negócio também faz com que essas barreiras e parceiros tenham essa visão. Então, o conceito da Edgewall em trazer esse conceito de híbrido, ela já está na sua essência e não importa onde o cliente esteja. Você citou aí o eixo sul e sudeste, né? Mas de repente alguém está um pouco mais afastado. Você tem uma solução que entregue na ponta, vai se atender o cliente. Então, de novo, é muito mais o foco do cliente do que, só cabe na minha nuvem ou não na minha nuvem. Seria mais ou menos isso? Precisa ser isso, Vinícius. Precisa ser isso e é isso, né, respondendo, é isso e precisa ser isso cada vez mais, cada vez mais. Hoje quando a gente fala em nuvem híbrida, né, o que que é o híbrido, né, eu tenho lá as nuvens públicas, eu tenho as nuvens privativas, eu tinha aquelas soluções que eram, hardware tradicional, que Sim. precisaram evoluir minimamente para uma virtualização, então, nós temos um pacote de distintas soluções. E quando eu falo em nuvem híbrida, eh, ela tem que ter um motivador. Qual que é o motivador do cliente, que já usa uma solução, está habituado com aquela solução, o time técnico dele está fluente naquela solução, mudaria a estratégia dele? Não é por um brand, não é porque é moda no mercado, "Pô, um outro cliente está fazendo nuvem híbrida ou nuvem pública, eu quero ir para lá também". Não é isso. Sempre tem que ter uma motivação. E a motivação da nuvem pública no início do projeto sempre foi escalabilidade e agilidade. Enquanto a gente estava lá comprando equipamento, aguardando 3, 4, 5 semanas para chegar o equipamento, Ou mais entra em mais. projeto, mais tantas ou mais tantas semanas para você conseguir implantar, testar e colocar em produção, é todo esse tempo de preparação, ele já não era mais suficiente para o negócio naquele momento. Então essa agilidade, ela foi, cara, a bandeira mais, importante em alavancar os passos da nuvem pública. E, cara, hoje é muito natural, né, hoje não se fala mais em arquitetura de TI sem adicionar as nuvens públicas no projeto. Mas aí, com o passar do tempo, nós nos deparamos com algo que algumas pessoas hoje, trazem aquele texto: "Ó, eu te disse", mas é a realidade. Ok. Se eu faço uma movimentação, que tratam lá como rehost, se eu só levo a minha infraestrutura de TI da maneira que ela foi desenhada para um ambiente on-premise, da maneira que ela foi desenhada aqui na minha casa, onde eu comprava equipamento, eu construía tudo, de maneira, autônoma,
quando eu levo isso da mesma maneira para o ambiente em nuvem, a médio prazo, se não a curto prazo, essa conta ela vai ficando muito alta e começa a ficar muito desproporcional. Então a nuvem híbrida, ela também é sobre você conseguir, eh, distribuir de maneira inteligente o seu workload. Pô, eu tenho uma aplicação aqui que ela já está preparada para trabalhar num modelo de container, ela já depende ou ela já vai ter um bom proveito de uma solução SaaS, ou minimamente uma solução PaaS em um ambiente nuvem. Então esse é o tipo de workload que ele precisa ser considerado cada vez mais para rodar numa nuvem pública, às vezes em mais de uma, né. Eu uso a autenticação da nuvem A, eu uso, um modelo de CDN da nuvem B, por exemplo, né, e isso é uma arquitetura totalmente possível. Porque o objetivo da nuvem híbrida, ela é atender a necessidade do negócio mais uma vez. Pô, eu vou atender a necessidade do negócio, às vezes financeiramente, às vezes uma distribuição mais inteligente, preservando algo que é mais tradicional, num ambiente mais tradicional, conseguindo distribuir o que já está preparado para rodar numa nuvem pública, para um ambiente já, vamos chamar aqui de nuvem pública, vamos chamar mais moderno, porque hoje a infraestrutura de cloud privativo ela também é muito moderna. Mas, Com certeza. conseguindo ter essa divisão de uma maneira eficiente, eu consigo proteger o investimento do cliente. Porque, a médio prazo, o impacto financeiro que vai ter, numa distribuição mal projetada de tecnologia, isso pode ferir o negócio do cliente lá na frente. Mauro, eu queria ainda permanecer nesse tema, justamente para dar foco no cliente aqui. Eh, eu às vezes entendo que a tomada de decisão, ela é direcionada e ela é motivada por diversos indicadores. Obviamente o Sim, financeiro é um deles, a inovação, a capacidade de entregar rápido, mas eu também tenho que entender o lado e a dificuldade que é dos gestores em falar assim: "Poxa, mas será que eu ter as coisas distribuídas daqui da minha infraestrutura, um pouquinho na nuvem A, um pouquinho na nuvem B e tá no meu ambiente on-premise, será que isso não vai ser um fator a mais de complicação? Porque eu tenho que ter um suporte diferenciado para cada coisa. Como é que você enxergando essa dificuldade e esse desafio que às vezes o gestor tem de não querer separar para aproveitar o melhor de cada mundo, em detrimento à questão de, poxa, na hora que eu abrir um suporte, o pessoal não vai me ajudar porque isso aqui está no meu on-premise e aquilo está na nuvem. Como é que você vê esse tipo de cenário? E até mesmo como é que você deixa aqui a mensagem para quem está vendo ou nos ouvindo, de dizer que como é que isso pode ser transpassar essa barreira, essa dificuldade? esse gancho é bastante importante, Vinícius. Eh Lá, como comentei no início, as pessoas tinham uma tecnologia, né, ou poucas tecnologias. Quando eu passo a operar em ambientes distintos, eu preciso ter conhecimentos distintos também. Isso é uma realidade, isso é inevitável. Ok, Algumas empresas optam por criar a sua estrutura de TI com algum grupo de pessoas generalistas e outros especialistas, mas dependendo do porte da empresa, isso também gera um custo que não é agradável no final do mês. Mais tá. uma vez, a gente volta para o mesmo tema, né, o custo final do projeto de TI. E aí a empresa parceira, como a Edgewall, ela consegue estruturar essa entrega de maneira a gerenciar essas especificidades e poder devolver para o cliente um gerenciamento, mais, correto, né, um gerenciamento uniforme. Então, parceiros como a Edgewall para empresas, que optam por um ambiente de nuvem distribuída, cara, costumam ser uma boa solução. Outras empresas, claro, optam por trazer profissionais e internalizar tudo, e é uma realidade que também, ok, aí, tem relação com a necessidade do negócio. Engraçado porque uma das grandes dificuldades que às vezes eu conversando com alguns gestores, eles falam assim: Vinícius, para mim eu não quero ter uma lista gigante de números para poder ligar. Eu quero ligar para alguém, obviamente, esse alguém que me deu o suporte em português, na minha língua nativa, e que entenda meu negócio. Então, essa é a pegada do Edgewall em agregar valor nessas camadas, né? E falar assim: olha, liga para mim e a partir daqui a gente resolve. Seria isso. Você pegou o ponto perfeito, Vinícius. É isso. Esse transtorno, né, esse trabalho, toda essa especificidade, a gente absorve, a gente coloca, o nosso nível de excelência em cima disso, e o que a gente devolve para o cliente é exatamente isso. Um único ponto de contato, fala: "Pessoal, eu preciso, resolver um problema A ou B, preciso evoluir numa situação A, numa situação B, preciso rearquitetar alguma coisa", e aí que entra um time, né, como parceiro e Edgewall, para o cliente. Eh, isso
no final do mês é bastante mais agradável para ele, né, por múltiplas razões. A gente tem falado também muito de inteligência artificial, né, Mauro? E agora Uhum. a generativa também tá cada vez mais ganhando formas e cores e sabores e estruturas diferentes dentro da organização. Como é que você tem trazido esse tema para os clientes e também para o seu time em agregar valor e até mesmo ajudar a desmistificar, né? Que surgiu muitas alternativas assim não tão interessantes nesse pequeno espaço de tempo. Alguns Sim. adotaram e aí viram que não era bem isso. Mas como é que você tem ajudado a trazer esse tema e realmente encaixar a necessidade do cliente? Não só vou inovar por inovar. A IA generativa, ela está trazendo um monte de, hã, diversos novos assuntos, diversos novos temas para a nossa mesa. E um deles que toca especialmente, esse mundo de nuvem híbrida, é o Private AI. Né. Porque uma coisa é eu poder, de maneira pessoal, usar uma solução como ChatGPT Ok, ou qualquer outra, e eu coloco meus dados pessoais lá e fico, consumindo. Outra coisa é como eu trato o dado da empresa, o dado do meu cliente. Eu não consigo muitas vezes usar uma solução que eu não tenho controle. E aí surge o papel, do Private AI, onde o cliente começa a pensar em criar sua própria, IA generativa. Tem alguns desafios ainda nesse caminho, e um deles, né, o principal deles, é justamente a geração de valor da solução para o cliente, porque na camada de infraestrutura do Private AI, já tem boas soluções no mercado, né. Nós temos uma parceria, bastante robusta, que eu já consigo, por exemplo, criar um ambiente privativo para o cliente, já com alguns modelos pré-estabelecidos, já carregados no hardware, né. Então é um modelo muito mais dinâmico, o cliente ele consegue, acelerar a adoção de EA privativa no ambiente dele. Então isso é um dos vieses, Vinícius. Mas tem mais coisas, que essa inovação traz, a reboque. Eh e a generativa, ela trata, de maneira geral, dados. É isso. Então, sim. no final, o que ela vai consumir, Somente. o que ela vai te trazer retorno, é o que ela conseguiu, captar ou trabalhar em dados. E aí a gente começa a somar outras tecnologias, como, o 5G, a rede privativa 5G, o edge computing, que no final do desenho, eles têm a missão de coletar mais dados ou coletar dados de uma maneira mais dinâmica, né. Quando eu tenho um edge computing, eu levo uma rede um ambiente de cloud privativa lá perto da fábrica do cliente. O que eu quero consumir, e receber dados de uma maneira mais dinâmica. Eh, e e tudo isso, quando eu falo em IA generativa, ele está tratando dados. Então, se eu aumento o volume de coleta de dados em todas as camadas, eu falo no trânsito, eu falo agora lá no edge computing, nos devices, no IoT, eu vou precisar, e isso é importante para a IA generativa, mas eu vou precisar de um ambiente mais robusto e mais controlado para eu conseguir gerar os meus modelos. Então, eh, respondendo de maneira rápida, lá no início, nós já trazemos soluções, via parceiro, de construção de clouds, privativas, pensando em Private AI também. Olha que curioso, porque até então, momentos antes de não ter IA generativa, era cloud para suportar banco de dados, aplicações, um pouquinho de plataforma, um pouquinho de software como serviço, um conjuntozinho ali de máquina virtual, uma rotina de backup só. Esse modelo que você está apresentando, Mauro, é pensar uma cloud muito mais estruturada e baseada na sua essência, que é o dado, querendo ou não, inteligência artificial. Se eu tiver um dado não tão bem classificado, a minha inteligência artificial também não vai ser a das melhores. Para deixar bem É. claro aqui, né? Faz sentido, então, Exatamente. totalmente olhar a sua cloud hoje, baseada nos seus dados, baseada na IA generativa, para realmente ter um melhor valor agregado e ter o melhor retorno sobre o investimento, sobre a sua aplicação. É isso aí. Eu entendi isso. Tá certo? É esse caminho? Sim. Tá correto. E mais do que isso, eu preciso conseguir, trabalhar esse dado antecipadamente, porque eu também não quero ter que gerar uma infraestrutura, grande para eu tratar um dado que ele não é interessante para mim. Então, quando eu faço essa coleta, já no momento inicial, eu preciso conseguir, sanitizar, eu preciso conseguir limpar esse dado e Sim. trazer
e trazer, a informação o mais limpa possível. Porque eu não quero gerar carga e processamento e ocupar o meu hardware, que ele é um hardware mais nobre, com informações que eu não vou usar dali para frente. Mauro, até mesmo tentar fazer um pequeno perfil aqui de clientes, né, do Edgewall. É, tem algum um segmento da indústria ou um segmento da economia que está mais apto às soluções ou está muito parecido? Utilities é a mesma coisa que, de repente, indústria, um pouco mais de serviço, varejo. Como é que está hoje o Muito bem. perfil, assim, o apetite do gestor em realmente querer essa inovação, olhar do jeito que você está apontando aqui para a gente? Conta aqui para a gente, por favor. O setor financeiro ele costuma ser o pioneiro, Ok. das inovações, né, por múltiplas razões, né, tem um investimento, o retorno de investimento ele acaba tendo um ciclo, mais curto, então a área financeira ela costuma ser sempre a pioneira nesses níveis de inovação. Agora pensando em cloud distribuída, a gente entende que o ambiente de utilities, né, o ambiente fabril, o ambiente, produtivo, ele deve se alavancar muito esse projeto. Porque quando a gente fala em cloud distribuída, eu não estou falando só da cloud pública ou só da cloud privativa que eu tenho aqui dentro do data center que eu tenho presença. É eu poder levar uma solução de edge computing, que ele é uma extensão da cloud, já para esses pontos de coleta, fábrica, indústria, centro de distribuição, que eles vão ser a extensão da minha cloud. E isso já ocorre, Vinícius, de uma maneira privativa, né, que eu construo a minha cloud, levo um spot lá para próximo do cliente, e mesmo o modelo de clouds públicas, e agora de maneira distribuída, elas também já são uma realidade. Então, eu levo, por exemplo, um spot de uma cloud pública, com o hardware e a capacidade de processamento, ou as características dele, agora lá para dentro da fábrica, para muito próximo dela. Então, as fronteiras elas começam a deixar de existir. Né, então a arquitetura hoje ela é muito mais evoluída, né, ainda temos a questão, de conectividade, que ainda é um desafio, porque quanto mais dados eu quero trabalhar e mais eu quero gerar informação, eu preciso de uma estrutura de conectividade muito mais robusta, e ela está se adaptando para isso. Mas hoje, o volume de dados, o volume de processamento que a gente faz de maneira distribuída, ela só aumenta. Ela gera possibilidades. A computação em nuvem, ela destrava, novos projetos e ela acelera novos negócios. Acho que a computação em nuvem ela tem um apelo muito forte disso, em acelerar novos negócios. Porque eu consigo de uma semana para outra, decidir com o Vinícius que a gente vai abrir uma empresa e de uma semana para outra eu tenho um ambiente rodando em uma cloud pública, sem nenhum tipo de restrição. E aí o nosso trabalho vai ser de marketing, não vai ser mais de tecnologia. Facilitou bastante, isso é verdade. Facilitou bastante. Mauro, adorei aqui o bate-papo contigo, cara. Sucesso aí à frente ao time do Edgewall. Volte mais vezes. Espero a gente poder marcar um bate-papo desse no mundo on-premise. Gostamos da nuvem, gostamos, mas o on-premise também é legal pra caramba. No E nosso e tem bate-papo bastante aqui. assunto para tratar também nessa Tem linha. bastante. E eu sei que tem bastante case também. A gente vai selecionar uns cases aí com o time para trazer. Eu tenho certeza que vai agregar mais ainda aqui ao conteúdo. Mas, Mauro, sucesso aí. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Pra gente é um prazer estar com você, Vinícius. Pode chamar quantas vezes quiser, nosso time está à disposição. E pra gente falar de tecnologia, somos nerds e é um grande prazer pra gente também. Gostamos. Valeu, Mauro. Obrigadão. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Mauro? Veja só, repensar seu data center, ou melhor ainda, repensar sua cloud baseada em inteligência artificial generativa e ainda mais nos seus dados, é um baita dica aqui para você abrir sua mente e repensar esse modelo. Se você ainda usa somente um tipo de nuvem por questões de restrição, que acha que de repente na nuvem A ou B ou C não vai funcionar o seu dado ou sua infraestrutura legal, entre em contato com o pessoal da Edgewall. Link na descrição para facilitar a sua experiência, para te ajudar a romper essas barreiras. Hoje, nuvem não deve ser mais um impeditivo. Mistura tudo, vai dar certo. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?